está no ar mais um episódio do nosso querido e amado Quinto Período, o podcast do Exalta Rio em parceria com a FIBERJ. Aqui a gente valoriza quem constrói o basquete do nosso estado. E hoje o assunto arbitragem. Polêmica aqui hoje, hein? Mas antes da gente começar, deixa o like, compartilha, espalha para geral. Siga a gente no Instagram, tá? Exalta Rio, e também no youtube.com/Exalta Rio. Deixe o seu comentário aqui também no vídeo, que é muito importante para a gente. Não é mesmo, Leonardo Costa? Muito boa tarde. Isso aí, boa tarde a todos. Obrigado a vocês por terem aceitado o convite para vir aqui no Quinto Período. O Marcelo é um cara que eu tenho uma gratidão imensa, né? Durante a minha vida, esse cara. Ele nem sabe tanto de gratidão que eu tenho, mas muito obrigado. Carlitos, obrigado. É um cara que está vindo aí com uma projeção muito boa, né? No basquete nacional. A nossa equipe é Deus que permite a gente estar aqui falando de basquete e tentando fazer o bem. Daniel, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço aí a vocês esse pedido nosso prontamente atendido. Avisar que o Quinto Período é um sucesso. Isso é verdade. Meio, tá? Essa é para o Matheus. Matheus, é para você. Que eu só vou poder falar do GQA agora, nesse momento. Começando. O GQA no sábado fez um encontro de ex-atletas sensacional. Então, eu queria deixar isso aqui registrado. Adriano, aquele pivôzão fortão, ele fez uma organização de várias gerações, Léo, foi muito legal o encontro. Eu fiquei lá há pouco tempo, mas foi um encontro sensacional de ver o pessoal lembrar do professor Paulo. Marcelo Michel, vulgo Marcelo Maluco, foi o grande homenageado desse encontro. Tinha para mais de 60 pessoas, muito legal. Então era o momento que eu tinha de falar do GQA, Matheus, tá? Pronto, já não vou falar mais nada. Estamos anotando, hein? Estamos anotando, hein? Estamos aqui recebendo um dos principais árbitros da FIBERJ, Carlos Henrique, o Carlito. Carlito, muito boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês aí falando um pouquinho de basquete, um pouquinho de arbitragem, tá? E aqui no meu lado esquerdo, ó, com esse cara aqui já tem história, já participei de aula com ele. Ele é oficial de mesa, coordenador de 3x3 da arbitragem da FIBERJ, o senhor Marcelo Cardoso. Marcelo, muito boa tarde. Gente, obrigado, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui falando de basquetebol. Um pedido do Leonardo Costa e do Daniel, não tem como negar. Então, e vocês que abrem um espaço para falar de basquetebol, a gente tem que acatar sempre. Então, nós que militamos na área, eu, o Carlito, outros demais colegas, nós temos que, sim, já que abrem um espaço para a gente, vamos aproveitar o espaço para falar um pouco de arbitragem, falar um pouco do basquetebol no geral. Hoje eu vou começar a fazer a primeira pergunta, Daniel, que eu queria saber do Carlito e também do Marcelo, como que vocês começaram na arbitragem? O que motivou vocês a serem árbitros de basquete? Cara, é uma pergunta bem interessante. Então, assim, no meu caso, eu fui atleta. Inclusive, eu fui atleta do Léo. Eu fui atleta, joguei por muito tempo. E eu sou amigo de infância do Marcos Guinanci, que é gestor da Liga Super Basquetebol, lá também das equipes SODI. E por sinal, só cortando um pouquinho, um bom gestor, um cara que milita no basquete. O trabalho da Liga é sensacional. Foi árbitro também? Foi árbitro também, um excelente árbitro. E um cara que tem uma liga que faz um trabalho maravilhoso no Rio de Janeiro, dando oportunidade a muita criança. O Guilherme também foi árbitro, né? Também foi. E o Luiz Cláudio, Isso também, um árbitro aqui dentro do Rio de Janeiro, um árbitro. É um trabalho sensacional que faz a Liga e as pessoas que militavam. Verdade. E aí, cara, quando o Guinâncio começou lá com a Liga Super Basquetebol, eu acabei indo trabalhar lá, né? E aí eu comecei na arbitragem lá. Comecei como oficial de mesa, oficial de estatística também, eles faziam estatística no papel lá e tal. E aí, posteriormente, um amigo, que hoje também ainda é apto na federação, o Lucas Maia, a gente é amigo de bairro, me convidou para fazer o curso junto com ele. Eu acabei fazendo o curso da federação. Foi assim, cara. Quem era o gestor? Na época, a Alzira era a coordenadora e o Renato foi o professor do curso, o Renato Gonçalves. E Álvaro era presidente na época. Foi em 2014 que eu fiz o curso. Em 2015 foi a eleição da FEBERJ que eu entrei de virtual. Então tu já estava. Já tá. Aí nós fizemos a alteração e veio o Wander. Isso. Eu comecei, na verdade, o basquete eu caí por acaso, eu acho que já contei a história mais vezes. Eu sempre joguei futsal, tentei pelo menos jogar futsal, tentei jogar handebol, fui tentando. O basquete eu tinha muito pouco contato, mas eu já estava bem, o futsal eu estava bem relacionado, bem.
E eu estava na Castelo Branco, isso em 92, estava na Castelo Branco. O Eduardo Augusto era o nosso professor da modalidade da cadeira de basquetebol. E tinha uma competição interna que chamavam de painel, porque você tinha que participar para ganhar nota. A avaliação era em relação à habilidade. E não dava para mim jogar, porque eu era muito ruim. Eu era ruim das duas modalidades que eu conhecia, imagina a modalidade que eu não conhecia. Esse é o melhor, né? Sinceridade, claro. Aí o Eduardo, com um jeito polido, educado, ele, tem que participar, porque senão é sério. Eduardo, não tem como jogar. Era Paulo Chupeta da minha turma, Vitor Imbuzeiro, os caras, Cristiano, só sempre gente que sabia jogar. O Renezinho, gente que sabia jogar basquete de verdade. Marco Aurélio, o saudoso Marco Aurélio, porque são pessoas que militavam no basquete. Eu falei, Eduardo, como que vão socar na minha cabeça? Eduardo, tem que participar. Aí eu falei brincando, então eu vou optar. Tem que participar. Mas ele pensou que eu não fosse abraçar a causa. No dia do painel, eu cheguei lá, arrumei uma camisa emprestada para alguém, e fui ele. Tu vai apitar mesmo? Eu falei, embora. Ele sabe apitar isso? Eu falei, Eduardo, sou da abolição. Abolição. Pelo amor de Deus, a gente tem que dar o nosso jeito. Então vai lá. E eu comecei a apitar o basquete, igual eu apitava o handball, de qualquer maneira, errado. Ele começou, cara, tu não é tão ruim não. Tu não é tão ruim não. Não é tão burro assim não, hein. Vai lá, e terminou o período. Quando virou o semestre, ele, o jeito que eu me podia dentro do carro, ele falou, Rafael, fala pra ele, arrumei pra ele. Rafael Senhor também, que é lá, procura o Wander Lobojo, já tem uma bolsa de basquete para fazer um curso de arbitragem. Falei, Eduardo, eu sei aquilo que nós vimos ali. Vai lá, cara, não tô perguntando se você sabe não, vai lá. Aí eu fui, procurei a Alzira e o Wander Lobojo, o pai, que eram os professores, me apresentaram, me apaixonei, porque a modalidade, apitar basquetebol é uma arte, não é para qualquer um. O gestual, toda a presença de quadro basquetebol é um gestual bonito, é uma modalidade bonita de arbitrar. Eu me apaixonei por isso aí desde 92, já tem um tempinho. E apesar disso que ele está falando, ele é um dos melhores professores do Rio de Janeiro. Concordo. Esse cara é top. Ele consegue encantar as crianças e transmitir um conhecimento que ele tem, que não é pouco. Né? A sapiência dele é bem consistente. E todos os caras que passaram pelo Marcelo, a lembrança desse cara. Um dos melhores professores realmente do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigado. E, Carita, só deixar uma mensagem aqui. O Marcelo é o único cara que eu conheço que ele consegue satisfazer as duas equipes, mesmo de perder. O único que eu conheci em todos. Eu estou nisso há muito tempo. Porque você tem aqueles árbitros que sabem arbitrar, que são bons pra caramba, mas ele não satisfaz o cara que derrotou. Ele consegue fazer isso. Agora, qual é a história que tu ia contar do Daniel? Não escapa nada, O Daniel era diretor do GQA, diretor apaixonado, ficava atrás da tabela do lado esquerdo, inflamando os jogos. E realmente, diretor vibrante. Aí ele sempre falava, Marcelo, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele, Marcelo, olha lá. O jogador está segurando o meu atleta. No jogo desse eu falei, tá segurando, cara? Deixa que eu vou pegar na próxima. Sempre falou isso. Aí passou o jogo, aí tranquilo, gambela, qualquer um. Aí passou o tempo ali. Marcelo, deixa eu falar um negócio contigo. Ele falou, pode, sem problema, eu já, estando com 255 quilos. Ele, não dá para chegar em todas as jogadas. Aí ele, Marcelo, deixa eu falar um negócio com você. Você me ouviu? Você me ouve? Com certeza. E, cara, toda vez que eu falo você, olha aquele jogador, você fala que vai olhar. Você nunca olha, né, cara? Mas eu gosto de você por causa disso. Pelo menos você dá ouvido a gente, só quer isso. Falei, obrigado, professor. Eu era diretor de que clube, hein? Do GQA, por acaso. É ele que falou. Ele falou, viu? Só para lembrar, porque eu esqueci. Usou bem. Agora, Carlito, nessa tua pegada aí, qual foi o primeiro jogo, aquele que tu, de repente, sentiu um peso de pressão de clube, de torcida? Intimidou mesmo, assim, que o primeiro jogo que te impactou, assim? Cara, eu tenho alguns jogos assim que são marcáveis, assim, marcaram a trajetória. Mas eu me recordo bem da semifinal que eu fiz de um campeonato, assim, a maioria dos árbitros vão sempre falar de jogo adulto, né? Sim. Mas para mim foi um sub-15, foi o primeiro campeonato que eu saí do Rio para fazer. Na época, não, hoje são os CBIs, né? Mas na época era a CBC, Campeonato Brasileiro de Clubes. Foi em 2016
E eu fiz a semifinal, que foi Flamengo, uma geração muito boa do Flamengo, contra o Olímpico lá de Minas, né? E esse jogo para mim foi um jogo assim que me marcou, foi que eu saí com uma sensação de dever muito bem feito, uma arbitragem que encaixou muito bem e esse jogo marcou, assim, foi esse jogo que... E assim, cara, a gente em quadra, a gente sempre tem aquela coisa, pô, eu gosto de jogar com fulano, não gosto de jogar com fulano. Tem isso na arbitragem também? Tem muito. Tem, e tem, assim, com a equipe inteira de arbitragem, né? Porque quando a gente fala de arbitragem, vou deixar isso bem claro aqui para ficar registrado, as pessoas têm o costume de falar dos árbitros, né? Que estão dentro da quadra. Os três estão dentro da quadra, mas o trabalho da mesa é um trabalho primordial. Hoje a gente tem o Marcelo aqui com a gente, que foi uma referência dentro de quadra, e depois o Marcelo, eu peguei o Marcelo apitou meus jogos, depois eu tive o prazer de trabalhar em quadra com o Marcelo, Hoje eu trabalho com o Marcelo, ele sendo oficial de mesa, eu sendo oficial de quadra, e também como representante. Ou seja, em todas as funções que o Marcelo passou, ele foi bem sucedido e fez muito bem. Então, assim, hoje a gente precisa falar dos oficiais de mesa. Então, quando a gente fala desse tipo de trabalho, né? Eu gosto de trabalhar, não é apitar. Porque apitar é com os caras que você não dá quadra, mas você tem o trabalho do oficial de mesa que é importantíssimo ali. O operador de 24 segundos tem um trabalho ali de muita atenção. Pode decidir um jogo, né? Exatamente. Pode decidir um jogo. Todos os três que estão ali, né? Então, assim, sempre vai ter aquele trio, aquela dupla que você gosta de trabalhar, e com a mesa também é a mesma coisa. Inclusive, Marcelo, a gente tem um público fiel de basquete que acompanha o período, mas tem uma galera que está acompanhando agora. Queria que você explicasse, como o Carlito falou, qual que é a função do oficial de mesa durante a partida? Isso aí, pô, em primeiro lugar, antes de pegar essa, eu vou dar uma palhinha. Eu sou de uma geração antiga, e a geração antes, Carlito, eu tinha uma teoria e que era muito errada, porque a mesa qualquer um faz. Exatamente. A mesa... As pessoas têm isso. Hoje em dia nem tanto, Ainda tem isso. Mas já mudou bastante. E eu posso falar de cadeira porque eu vim dessa transição. No começo eu também tinha essa... Então quando eu vi que o físico já não dava para acompanhar os jogos, você não podia estar em quadra fazendo os melhores jogos, e realmente ia parar, e o Vanderlei Bosco, já o filho, me fez o convite: pô, Marcelo, você é um cara que todo mundo gosta, você não pode ficar fora do basquete, por que tu não tenta a mesa? Aí eu, foi que sempre eu falei: mesa, cara, mesa qualquer um faz, cara, porra, só Marcelo Cardoso, né? E depois que comecei a fazer, hoje eu posso falar de cadeira, hoje eu saio muito mais cansado no jogo de qualquer de campeonato nacional, ou mesmo categoria de base, jogo pegado, eu saio muito mais cansado na mesa do que quando eu apitava. Por quê? Quando eu apitava, a responsabilidade é minha. Acertando ou errando, eu tomava lesão naquele momento. Na mesa não, se você, um operador de 24 segundos, ou cronometrista, se você errar, você prejudica o trabalho de toda uma equipe. Então, o trabalho mental, você tem que estar preparado mentalmente para exercer uma visão. Não só nas melhores competições, não, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar. É categoria de base, é jogo de mini, qualquer jogo você tem que estar muito preparado, senão você não consegue exercer um bom trabalho, no caso. Mas voltando. Então, dentro da regra oficial da FIBA, nós trabalhamos com 4 oficiais de mesa, que é o apontador, que é responsável pelo preenchimento da súmula, o assistente de apontador, que teoricamente ele tem que auxiliar o apontador e ajudar a cantar os jogos para ter algumas funções pré-determinadas, o cronometrista, que ele é responsável pelo tempo de jogo, que opera pelo placar, e o operador de 24 segundos, que é responsável pelo tempo de posse em bola para a equipe arremessar a bola para a cesta. Então, dentro da nossa realidade de basquetebol nacional, basquetebol interno, nós trabalhamos somente com 3 oficiais, que dá para suprir bem as funções, que é o apontador, o cronometrista, o operador de 24 segundos. Essa que é a nossa realidade, não só Rio de Janeiro, é a realidade do Brasil. Agora, com só uma pergunta que me veio esse aqui agora, Marcelo, relembrando lá o início da Castelo, e você sentar nas maiores competições da América do Sul.
Isso é o topo, né? É como se um É o atleta auge. chega na seleção brasileira, vocês chegaram no topo não vou falar nem da arbitragem, né? Do staff do jogo. Como é que foi isso, Marcelo? Tu lembrar disso Tu tudo? trabalhou na Cara, Olimpíada? Não, trabalhei no Jogos Pré-Olímpicos, trabalhei no Pré-Olímpicos. Copa América, Copa América, isso, eu já trabalhei. Mas na Olimpíada não. Foi a época de transição, foi 2015, você estava entrando no Band entrando, estava muito recente. Foi 2016. Mesmo assim, eu participei do processo. Mas teve um pessoal nosso trabalhando Isso, nisso. teve bastante gente. Eu sou suspeito a falar, mas eu escuto de pessoas que vêm de fora, continuam falando que a mesa do Rio de Janeiro é uma das Era melhores. isso que eu ia falar. Eu posso falar Ah, com propriedade, né, eu cara? Eu viajo aí Brasil afora trabalhando e, assim, a gente tem uma mesa, cara, de tirar o chapéu, que o árbitro ele pode trabalhar tranquilo ali sem Eu vou deixar sem uma segurança, coisa, né? sem segurança. deixar uma coisa exatamente. bem clara também. A gente sempre teve oficiais de mesa de excelência. Sim. Pelo menos que eu me lembre, com o Álvaro, os oficiais de mesa, eu não posso falar da gestão anterior, mas com o Álvaro eu vi, desde lá de 2007, 2006, que nós ganhamos a eleição, sempre oficiais de mesa de coisa. E uma oscilação de arbitragem, não que a nossa arbitragem seja ruim, mas a gente não tem uma quantidade grande de árbitros que está no topo hoje, para a gente poder fazer esse trabalho. Outra coisa que eu queria deixar registrada para o público, hoje o basquetebol se joga com 3 árbitros. E o Rio de Janeiro, eu acho que alguns outros estados só trabalham com 2 árbitros. Uma questão de custo nosso, dos clubes, essas coisas todas. Então, às vezes, as pessoas não entendem até a dificuldade da arbitragem estar olhando tudo hoje, onde no mundo hoje se usa 3 árbitros que os caras erram. Então, a gente usa 2 árbitros e aí é uma correria sempre para escolher, a gente não pode olhar tudo. E não é por desobediência. Não, a regra não, é não, uma não. questão orçamentária. Mas é uma questão de custo e se a gente for entrar nesse assunto, não é só a falta de um terceiro árbitro, né? Hoje a gente tem o uso do IRS, né? Que a gente não tem Que a na gente base. não tem na base. Isso não é. Eu não estou falando só de Rio de E Janeiro, isso não. que eu ia falar. A gente não está falando de Brasil. Rio de Janeiro, a gente está falando de nível Brasil, né? Acho que são poucos estados. Nos que próprios têm campeonatos nacionais de base, a partir desse ano que entrou o Instante Replay System. E 3 árbitros sempre no CB. 3 árbitros sempre. Mas o uso do Instant Replay, ele veio esse ano nos campeonatos de base nacional. Então, assim, são outras coisas que evoluíram com o tempo e que questões orçamentárias acabam travando as federações de Uma outra coisa que eu queria fazer um comentário da importância dos oficiais de mesa no jogo. Agora que a gente foi campeão até universitário, né? Teve um jogo no Brasil e Alemanha, que os caras roubaram um ponto da gente. Né? E ficou. E já aconteceu isso em Olimpíada, já aconteceu isso em Pré-Olímpico, já aconteceu isso. A importância desse controle. A gente está falando de um pessoal que eu nunca tive nenhum tipo de problema. Porque o oficial de mesa, por público, ainda bem, os pais, ainda bem que eles não aparecem. Porque não tem reclamação para eles. Mas agora para a arbitragem que está. ainda assim tem, de algum Mas jeito tem. Quando demora a colocar o ponto lá. Isso é clássico. Aliás, Agora eu quero deixar registrado claro. isso, tá? Que isso é importante. Até para o pessoal, para o nosso público entender da dificuldade que os árbitros hoje têm de estar em quadro com 2 árbitros. Né? E não é só Rio de Janeiro. Deixar isso mais público quanto a maioria dos estados. A gente já militou aí no Brasil afora, tu vê que tem mesa que quando dá qualquer polêmica, os caras ficam assustados, olhando, parece que não vai saber. Aqui no Rio, A nossa é sensacional. Não, A nossa tem um número significativo, positivo. A gente tem, gigante, cara. a gente tem oficiais de mesa aí, assim, que poderiam estar trabalhando em qualquer lugar do mundo facilmente. Marcelo Cardoso, a própria irmã dele, a Elisângela, a Aline, a nossa coordenadora, a Tereza, é a melhor oficial. Não estou aqui puxando o saco dela não, tá, gente? Mas ela... Um abraço pra Tereza. Não é mesmo. Ela é, assim, a melhor oficial de mesa que eu... Ela é referência. Ela é Porque, referência. é o que eu tô falando assim, como em qualquer área, fui atleta, como eu já falei e tal, você tem o cara que é especialista ali em arremesso, tem o cara que é especialista em dunk, enfim. Na arbitragem não é diferente. Na mesa também não é diferente. A Tereza, cara, domina todos os aparelhos. E ela é muito. bem. A Tereza é muito comprometida, a gente tem uma equipe. E outra diferenciada, coisa né? que a nossa federação faz, claro, com a devida proporção do material humano.
Mas a renovação da mesa, ela tá sempre acontecendo, então tá sempre surgindo um novo bom oficial de mesa, e Verdade. às verdade. vezes até com uma proporção maior que da quadra. Mas isso realmente você depende do material humano, aquela coisa toda. Eu tinha até conversado antes, né? Falado com o Marcelo voltando nessa pergunta. Como é que foi para ele chegar no topo? Sim, Um cara que começou lá como participando do campeonato para ganhar nota pra ganhar nota e chegar ao topo do basquete Cara, nacional. sabe? foi gratificante, lógico. Existe esforço pessoal, mas eu sou muito privilegiado por Deus. Deus gosta muito de mim, cara. Ele abriu várias portas, assim, que eu não tenho como mensurar. Então, os convites foram aparecendo devido ao trabalho. Foi só que trabalho igual ao meu, milhões de pessoas fazem. Só que você chegar a participar do pré-olímpico é uma sensação maravilhosa, sabia? É uma sensação indescritível. O Carlito participou também do pré-olímpico em Belém, lá do feminino, numa outra função, não como árbitro, nem oficial de mesa, como estatístico. Ele sabe todo o glamour que dá atrás de uma competição dessa. É motivo de orgulho realmente para nós participando desses eventos. Não, é surreal, assim, a gente faz uma reflexão do passado, a gente não imagina que está ali. Eu também tive o prazer de estar nas Olimpíadas, em 2016, né? E depois no pré-olímpico e várias outras competições aí, né? BCLA. Então, assim, a gente vê o quanto é gratificante ali. Aquilo ali para o árbitro, para o oficial de mesa, para o oficial de estatística, para o comissário, seja lá qual for a função que você vai fazer ali, é o prêmio, é o troféu, né, cara, de você chegar ali e você ver que o seu trabalho foi reconhecido. Imagina, pegando dessa linha, eu acho, mas nós que militamos ainda na área, nós amamos demais esse esporte, então a gente não pode abandonar. Nós que participamos de competições assim, também a gente não pode ficar vislumbrado só com isso, não. Porque é para você chegar no máximo, a maior competição que você pode apitar. E depois, o que vem depois? Se você pensa em ficar vislumbrando só em relação a isso, você cai a qualidade que você deixa de fazer coisa. Eu adoro ir no jogo de milho, porque eu posso brincar com as crianças. Falo durante o jogo, as pessoas que trabalham comigo falam assim, você fala tanta besteira, como é que você não é? Gente, você consegue falar, brincar, conversar com as crianças e manter o Ser foco. feliz no que está fazendo. Você consegue se Então, divertir com o que você tá fazendo. eu, graças a Deus, toda vez que eu saio de casa para um jogo de basquetebol, eu fico muito agradecido por Deus por essa oportunidade. Eu já falei para algumas pessoas o seguinte: se eu trabalhasse de graça para o basquete até o final da minha vida, eu não conseguiria pagar para o basquete tudo que o basquete me deu. Em relação às... sério, isso é verdade. Em relação às amizades, às viagens, os momentos maravilhosos que eu vivenciei. Então, As resenhas, né, cara? que é o que mais vale, é isso. Mas eu vejo também, Marcelo, o seguinte, você falou aí, o Carlito garoto foi um atleta, né, começar ali, a gente vislumbra muita coisa para os meninos, mas a vida vai para os diversos lados. Eu vou falar, eu tive o prazer do Marcelo, professor lá no Percepção, um cara que me orientou demais, meu estágio foi com ele. É muito satisfatório para a gente que está fora também ver a ascensão de vocês. A gente vê como referência, todo. E assim, o que eu vejo é o Rio mesmo. Entendeu? Vocês são referências hoje para um montão de criança que está vendo vocês lá. Sim. E o que o Marcelo tem esse carisma, né, de Que trazer isso. Acaba batendo o que você sempre fala, cara, na cadeia. Na cadeia produtiva. Você ia ser um atleta, não se tornou, mas a cadeia produtiva, você se tornou um Mas árbitro. por quê? Você conheceu um cara que era uma referência, o Marco Ignacio, como árbitro, e que te inspirou a seguir. O Marcelo foi por nota, mas depois se apaixonou. E, logicamente, tem suas referências ali dentro da coisa. E isso que eu acho que a gente tem que trazer para as crianças. Além, não é só a excelência de vocês são excelentes no que fazem. Chegaram num nível de excelência no topo. Mas é o carisma, cara, de encantar a criança, da criança querer e, acima de tudo, ser feliz com o que está fazendo. Porque você não foi, Marcelo, o basquete não te deu tudo. Você deu pro basquete. Quantas crianças você formou? Quantas crianças você inspirou? E não só criança, estou falando do meu caso, que te tenho como uma referência de professor. Entendeu? Então, assim, não foi só o basquete que te deu, não, cara. Eu acho que você deu muito mais ao basquete, que a gente não tem essa referência. O Carlito, quantos garotos lá da LCB não se inspiram em você? Você começou ali, você era atleta meu, cara. Depois você foi para a LSB,
como estatístico, aprendendo tudo. Quanta porrada tu não tomou ali? Sim. Ainda mais no Master, né? Reclama pra o Master, acho que é a pior coisa de se apitar no mundo. Né? De se atrapalhar ali na coisa. Não sei. E hoje você é referência nacional, cara. Entendeu? Eu acho que assim, o basquete deu a vocês que vocês são excelentes, bicho. Agora, Quanta gente não ficou pelo caminho. apitar Isso é Master, fato. apitar Master deve ser pior apitar campeonato de criança de filhos de Master. Eu não sei o que é pior, irmão. Você vai apitar o Master ou o Mi? Cara, pra mim, top 1 vai ser sempre o Mi. Santo dos pais. Porque você tem pais que nunca jogou, que não entendem nada, e tem um Master que acho que entende pra cacete. Inclusive, os queria saber meninos- a relação de vocês com os pais. Os meninos aqui no off, quando eu cheguei cedo, né? Ah. Cheguei cedo, tava aqui no off. Por que será? Os meninos me perguntaram o que era pior. Aí eu falei pra eles, gente, pra mim, o mini vai ser pior do que o adulto. Pra mim, sempre vai ser pior. Hoje, a minha opinião é essa. Assim, entendeu? Eu queria até deixar eu fui dirigente e isso que eu vou falar para vocês é uma coisa que a gente pode se pensar. Poucos clubes no Rio de Janeiro hoje têm um dirigente que é remunerado. Poucos. Se eu te falar, se tiver 10 ou 5% é ruim. A maioria faz por amor ao esporte, justamente pelo que você falou. O que o basquete deu na minha vida, e o Léo a mesma coisa, eu sei que ele tem esse pensamento. A maioria está ali por amor. Então a gente, quando faz alguma reclamação, alguma coisa, cara, era para não levar para o lado pessoal da coisa. Não, mas assim- Porque ali, não, cara, isso é importante a gente falar, porque eu vejo muito os caras que são apaixonados demais e eles extrapolam a situação. Então, se a gente tiver uma visão diferente disso, de quando você está apitando, e você ter essa visão diferente do cara que está lá reclamando de você, tu vai começar a entender a cabeça do cara, o cara vai começar a entender a tua cabeça. Não estou falando de relação dos pais, porque eu acho que Não é nem a relação dos pais. Eu ela vou é- falar uma situação que aconteceu comigo essa semana. Um dirigente do clube, que eu tenho um bom relacionamento, antes do jogo eu tava lá, batendo um papo, fazendo algumas perguntas, alguma coisa, aí a gente rindo ali e tal, aí ele apertou a mão, pô, bom jogo pra vocês e tal, depois ele brincou e falou assim, pô, a gente constrói uma relação de merda, né? Ele falou assim, porque, pô, a gente tá aqui conversando, mas a bola sobe, a primeira bola eu tô lá gritando e tal. Aí ele virou e falou assim, mas é porque a gente faz um trabalho muito sério. Aí a minha resposta pra ele foi a seguinte, eu falei, olha, todo mundo faz um trabalho muito sério. Sacou? Todo mundo faz um trabalho muito sério. O trabalho da arbitragem é um trabalho muito sério. O trabalho do árbitro, o trabalho dos oficiais de mesa, o trabalho da Maria Tereza que está coordenando, o trabalho do Daniel que coordena, que está ali na presidência. Então, assim, todo mundo faz um trabalho muito sério. São engrenagens que fazem a máquina do basquete andar. Então eu entendo os dirigentes, entendo os técnicos, eu entendo todo mundo. Só que é importante eles terem essa visão também, porque A gente vai ter a oportunidade de sempre falar isso pra eles. Cara, porque vai todo aparecer- mundo faz um trabalho sério. As pessoas às vezes acham que o trabalho da arbitragem não é sério. É um trabalho sério, Mas gente. eu acho, pode ser que eu me engane, tá? Se eu tiver enganado, vocês falam. Aquela coisa do esporte amador traz essa coisa. Porque, assim, como o cara tá ali, ele não é remunerado. Geralmente é o filho que tá jogando, uma coisa assim, a paixão e tal. Então ele acha que é tudo amador. Só que a arbitragem não é mais amador. Há muito tempo. O oficial de mesa. Pô, eu acompanho o que esse cara faz pela federação, é surreal. O cara tá tirando leite de pedra. Primeiro que não tem dinheiro. Já começa por aí. Não tem dinheiro. E porrada. Aí toma porrada. Só que tu toma uma porrada de amador. Então eu acho que de repente uma reuniões periódicas, não sei, para mostrar realmente o profissionalismo de vocês. Porque o cara, por ele ser amador, ele acha que tudo é amador. Aí ele traz a cultura do futebol, né? De sacanagem, do cara. Só que não é isso, cara. Não é Hoje isso. a gente tira a época do Daniel, minha época, de repente tinha assim, eu jogava no Olaria, vou disputar uma semifinal como já aconteceu com o Botafogo. No racha é o Botafogo, era o Botafogo. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem. Até porque depois disso aqui todo mundo filma. Isso é verdade. Isso é verdade. Aí, rede social hoje. ser árbitro. É porque assim, existe o ser árbitro, né? Marcelo vai entender bem o que eu tô falando, e existe estar árbitro. Existe o ser árbitro. Ser árbitro é o cara que vive da arbitragem. O cara não tem uma outra atividade remunerativa. Que eu acho que não é o caso do pessoal do Rio de Janeiro, né, cara?
quase todo... Existe... Hoje eu posso falar para você, posso estar errado, se eu tiver a galera me corrige nos comentários depois, mas eu acho hoje que tem 3 pessoas hoje que são árbitros na federação. Vivem disso, né? Vivem disso. Sou eu, o Lucas Maia e o Tarek. Se não me falha a memória. Se tiver alguém que eu esqueci, peço perdão. Mas hoje eu acho que tem essas 3. E tem outras pessoas que ou se complementa a atividade, né? Enfim, como ele leva a atividade à arbitragem, eu não sei. Mas até esses que estão árbitros, né? Que ele não é árbitro, ele está árbitro ali, ele sai de casa com seriedade para ir lá trabalhar. Ser árbitro, gente, é muito árduo, porque assim... o nosso maior volume é a nossa federação. Nosso maior volume é a nossa federação. A gente vai viajar para trabalhar, vai ter campeonato fora, vai ter não sei o quê, mas o maior volume é a base ali. E ali, cara, o árbitro ele ganha o que ele recebe daquele jogo ali. Dali ele vai tirar translado, vai tirar alimentação, e aí o que sobra é o salário do cara. Para o cara ainda se manter fisicamente bem, né, para ele estar ali, porque o árbitro ele leva uma vida ali de semi-atleta, o cara tem que estar bem condicionalmente, com o físico dele, enfim. Somente atuando com 2 árbitros só em quadra, né, cara? Exatamente. Então, assim, não é fácil, assim. Aí um volume de jogo que às vezes não é alto, não tem um volume muito grande de jogo. Então, assim... Que é um problema que a gente tem, tá, Léo? De própria organização desses dirigentes amadores que você fala, da gente fazer troca de jogo, cancela jogo, e faz jogo, empurra para frente, e não sei o quê, papapá. Eles têm culpa disso, da gente ter um quadro maior ainda de árbitros, porque os árbitros, como ele disse, os caras procuram ou uma continuação de renda, ou uma renda necessária daquilo ali. Aí não tem jogo. Aí o cara começa aí, porque hoje, se tem TUC, se tem campeonato, não sei o quê, tem a própria LSB que faz, os árbitros, usa alguns árbitros da FEBER, que a gente nunca proibiu, pelo menos na minha gestão do Alto, quando o Wander entrou, a gente nunca proibiu, que era proibido numa gestão anterior com a outra pessoa que tinha. E aí os caras começam a fazer isso. É quando você vê, cara, tu tá com pouco árbitro, né? Com pouco árbitro para poder segurar jogo. Então, às vezes, as nossas, que é uma outra coisa que as pessoas têm que entender, a gente tem uma situação que é o seguinte, a gente pede que dê... Disponibilidade? Não, durante a semana a gente pede disponibilidade. A gente tem uma planilha para os árbitros e oficiais darem disponibilidade. A nossa disponibilidade são sempre o mesmo. Aí eu falo, porra, um exemplo, vou porque o Calil tá aqui. Por que o Calil tá aqui todo jogo? Porque ele deu disponibilidade. Aí aquele, por que aquele outro não deu? Porque não deu. Aí a gente teve uma briga entre CBB e NBB por 2 anos. Ela se criou um problema maior ainda na arbitragem. Eu te confesso que hoje eu estou trabalhando arduamente junto à CBB para a gente poder chegar num acordo legal com a CBB, com a Liga Nacional, que hoje está muito bem, o papo está muito legal, as duas se conversando bastante. O próprio Arnaldo, que é o coordenador da CBB, ele vem fazendo esse trabalho junto com o Marcelo e com o Fábio, também o Fábio Calvície, da gente poder chegar, já conseguiu conquistar algumas coisas, mas como já está em cima para a temporada 25, 26, 27, acho que a gente vai conseguir mais. E aí você começa a ter um controle maior, é o que ele falou. A gente tem um maior volume de jogo. E para mim, cara, o maior problema do árbitro hoje é a falta de comprometimento dele com a federação dele, tá? A federação dele que formou ele, a federação dele que, bem ou mal, quem está na direção, quem é o coordenador, quem é o presidente, não importa. Mas é a federação que formou ele, que fez ele virar árbitro nacional, ou seja lá o que for, que abriu as portas para ele, e eles, alguns fecharam a porta de uma forma ruim, independente de quem está na direção, sou eu ou a Tereza na coordenação de arbitragem, eles não podem confundir o CNPJ com o pessoal, né? Então alguns confundem, isso é ruim para o nosso sistema. Então, a gente vem batendo maciçamente curso de arbitragem para fazer novos árbitros, interiorizar. A gente está fazendo agora um curso de arbitragem que ele vai fazer de 3x3, já tem 80 inscritos para poder regionalizar. De repente não é uma coisa de uma hora para outra, né? Principalmente para os dirigentes, assim. É demonstrar para os caras, cara, traslado, vestimenta,
alimentação, preparação física, Isso aí. estudo de basquete, porque vocês não podem achar que lê um livro e acabou. Não, é hoje está tá- sempre... o Wander hoje que está lá na FIBA O Wander Mundo, começou aqui, o cara. Wander que hoje está na FIBA Mundo, ele preza isso, cara. Sim. É isso, é toda essa preparação para os caras verem que isso aqui não é amadorismo. bicho. Não, O cara tá tudo chegando em isso quadra, aí- seja qualquer categoria que for, ele tem que ter um preparo. Pô. É isso. É deixar bem É claro. isso que eu acho que eles não têm essa conscientização de quão de quão é profissional a preparação para estar em quadra. Porque eles acham que o cara simplesmente lê um livro, vê um vídeo e tá ali apitando. Não é isso, cara. E lógico, a experiência... Lógico, vocês são os caras top. Mas até para chegar a vocês, os caras... Vai errar, irmão. Sim. Não, Vai e hoje lá. a gente tem bons prospectos, cara. Sim. A gente tem bons meninos chegando aí. Verdade. Só que para a gente manter esses meninos na arbitragem é que é o problema. Entendi. Qual é a grande dificuldade? Que é uma dificuldade. Por quê? Hoje, o menino, ele começa... Vou falar lá no começo, né? Vou falar do meu começo. Hoje você começa a trabalhar com a arbitragem. E aí, você vai ter um volume de jogo menor, porque você está começando, né? E aí, o que acontece? Esse volume talvez não vai suprir a necessidade financeira do cara. E aí, o que não supre a necessidade financeira do cara, o cara tem que arrumar uma segunda atividade. Sim. E essa segunda atividade vai virar a primeira. Porque se for uma atividade de CLT, É o que o- paga a conta, né? exatamente. É. O cara tem ponto para bater, Paga o cara conta. tem horário para chegar. E aí, o que ele vai fazer? Não vou dar disponibilidade aqui, porque eu tenho um horário lá. Eu trabalho de segunda a sexta aqui. Não consigo mais trabalhar. Eu não consigo mais arbitrar de segunda a sexta. Só consigo no final de semana. Aí automaticamente Aí, você não chama o cara no final de semana porque o outro que deu disponibilidade no final de semana. Exato. E aí, o que, Seria injusto aí, o que, pra que vai falha. acontecer? O que vai acontecer? A gente vai perder esse menino. O... A gente vai perder esse garoto que tem toda uma condição de chegar a um Ao nível de vocês. a um patamar mais alto. É só para deixar registrado, a gente teve um árbitro da Federação do Rio, Vanderlei Bosco Júnior, foi coordenador de arbitragem FEBES, foi coordenador de arbitragem FIBA Mundo, FIBA América. Hoje ele é o coordenador Fica FIBA muito. Mundo. Isso. Então, um cara do Rio de Janeiro e um cara que vem com toda essa metodologia da arbitragem ser uma profissão para a galera. É isso. E só para pegar essa linha que o cara está falando, mas muito também, a culpa é nossa também. Claro. Nós como árbitros, por quê? A gente não tá tirando Como o Daniel falou e o Caio colocou muito bem, a federação é a nossa primeira referência. Né? Então, você está começando, tem a gama de jogos, sem ter a disponibilidade. Algumas pessoas invertem os valores, como assim? Se você tem que botar a federação como a primeira opção sempre. Então, você dá a disponibilidade para a federação. Se você não for escalado, aí sim você procura a segunda opção. Mas tem colegas nossos aí, começando agora, existem hoje várias competições não oficiais paralelas que são os piratas. Que a pessoa já sabe que vai ter aquele pirata certo lá, em vez de dar a disponibilidade para a federação, caso ele não for escalado, partir para a segunda opção, não, ele já quer aí, que tem aquele dinheirinho Certo. fácil, certo, final de semana, ele não dá disponibilidade para a federação e dá como primeira opção a pirataria. Então, eu acho que é falta de inteligência isso. A federação, como o Daniel falou e outras pessoas sabem, nunca vai se opor a você trabalhar em outros locais. Nunca vai. Só que a pessoa, ele quer passar por barreiras, pular a ponte, passar por cima. Ele prefere dar a disponibilidade para o jogo pirata primeiro, para depois dar a disponibilidade para a federação. E isso atrapalha muito o crescimento das pessoas. É uma coisa que eu falo muito com o Daniel, né, no momento que eu me aproximei, da gente estar tentando mudar o jogo. Se essas pessoas entenderem que junto Sim. é muito mais forte, juntar tudo que é liga, tudo que é quem quer realmente fazer o esporte, se juntar todo mundo, vai ficar muito mais forte. Sim. Você vai ter muito maior poder de barganha, de pleitear patrocínio, incentivo, projetos incentivados. É muito mais, mas parece que a galera só quer ficar assim, eu tenho uma bananada, eu não quero dividir a bananada com ninguém. Sim. Irmão, se você dividir, tu vai ter um bolo inteiro, bicho. Sim. Entendeu? Eu acho que a galera tem que ter essa consciência do esporte, que esporte é negócio, esporte é entretenimento. Entendeu? E os players tem que estar todo mundo junto, bicho. Entendeu? Como é que eu vou demonizar a arbitragem? Isso depende dos caras para o meu espetáculo. Ao mesmo tempo, se eu sou árbitro, como é que eu vou demonizar clube e federação? Porque se não tiver clube e federação, como é que eu vou Não trabalhar? tem jogo. Sim. Exatamente, é isso. Então,
É o tal do tudo liga tudo, irmão. É isso Se não tivesse energia entre as áreas, pô, então quanto mais o árbitro se capacitar, quanto mais Vander, quanto mais Marcelo, Carlito a gente tiver no Rio, cara, melhor vai ser o nosso campeonato. Entendeu? Hoje eu conversando com o presidente da Bahia, ele falou que teve um Bavi lá, depois de anos, né? Teve um lá. Teve televisão, teve tudo. Imagina aqui, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Aí tu vai aparecer na televisão, é o Marcelo Cardoso, que a galera pode. Não é o nome do cacete que tem. Pum, Marcelo Cardoso. Carlito, pum. O Brasil inteiro conhece vocês. Sim. Olha o nível que tá o nosso basquetebol. Só que a gente parece que não sabe disso. Mas É foi aí que eu falei desses 2 anos de NBB e CBB sem a chancela, que deu uma atrapalhada. Porque hoje, o que a gente está tentando fazer? A CBB é a nossa nave-mãe. A gente está ligado à CBB como a CBB está ligada à FIBA. Então as pessoas têm que entender o seguinte: as federações é a porta de entrada para tudo. E a gente está fazendo que a Liga entenda que nós somos um só. Então, a gente entendendo, essa galera hoje que dá risinho lateral, que eles estão apitando lá a Liga, ou fazendo instant replay, ou fazendo estatística, ou até apitando, que a gente não vai chegar lá, nós vamos chegar lá. Mas nós vamos chegar lá fazendo a NBB entender que a gente tem uma importância fundamental nessa cadeia. Até porque quem forma que é a cadeia, federação, não estou nem falando só em formação de técnicos, de arbitragem, de oficiais de mesa. Estou falando da cadeia total. Não, a cadeia é isso mesmo. CT. Daniel, tudo, tu pegou lá. Tudo. Vou falar do Léo Figueiró, que é meu amigo. Figueiró ele é técnico do Vasco, do NBB, e técnico da federação. Ele formou onde? Categoria de base do Rio. O melhor formador de base pra mim hoje no Rio de Janeiro é o Dudu. É o Dudu, sem dúvida. Né? Começou aqui, a gente começou junto no Olaria, meu irmão. Sim. Então, pô, o Carlito começou comigo a jogar basquete. O Marcelo começou lá. Cara, a formação é a federação. Sim. A galera, eu acho que não entende isso. Se a federação acabar, eles vão formar o quê? O que o NBB... Eu não estou criticando a liga, mas o NBB não forma ninguém. Ele recebe os atletas formados. A LDB, a formação não é. O garoto já está ali, já é profissional. E por isso que eu estou falando, eu quero deixar isso bem claro, até um aviso para a galera que dá sorrisinho lateral, que a gente, com o apoio da Confederação Brasileira de Basquetebol, o Departamento de Arbitragem, o Enaldo mais o Fábio Deschamps, que cuida da parte de arbitragem também junto com o Enaldo, que nós vamos chegar lá, onde a gente quer chegar, né? E fazer eles entenderem que é uma parceria em conjunto, e que logo, não, isso aí vai chegar neles. Aquela galera que hoje vem para o Rio, porque eles têm um defeito gravíssimo. Eles não dão a disponibilidade e ainda fazem graça. Fazem graça com a galera que dá lá trabalhando. Pô, cara, eu fico assim, eu jogo o campeonato da LSB, né, mais sensacional o que a LSB faz. Aí eu já me vi sentado e olhar pro lado, quando eu era garoto, eu ver o Jackson, Pezinho, Pelezinho. Caralho, pegar o toque desses caras, os caras jogando comigo hoje. E vejo um montão de garoto de arte apitando esses jogos. Isso é maneiro pra cacete, bicho. Não. E ao mesmo tempo a gente tá correndo lá com o Dória e tá a Sandra apitando ainda lá na LSB. Então tu vê que dá. Então, só que se tivesse tudo isso junto, seria muito mais forte, cara. Muito mais forte. Eu tenho o prazer, o Mark Gnance, meu amigo de garoto, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Cara, eu acho que tem que estar todo mundo junto. E outra, valorização. Porra, aqui eu tô com os 2 maiores na maior de expressão hoje. Por que a gente não vai valorizar isso? A gente precisa fazer mais volume para a gente conseguir manter em todas as esferas. Quando eu digo isso, eu fico vendo esse ano, por exemplo, eu fiz a semifinal Minas e São Paulo, no CBI 19, que é fortíssimo aí, rivaliza ali com a LDB e tal. A base do São Paulo era 3 atletas que eram do Tijuca. Um do Tijuca, depois foi pro Flamengo e tal. Aquele menino... O Isaac, o Jackson e o Badu, exatamente. Então, assim... Começou no Nova Iguaçu, foi pro Flamengo pro Tijuca, Tijuca pro Flamengo. E aí, quando eu digo em todas as esferas, por que nós perdemos esses meninos para São Paulo? Porque, às vezes, o árbitro, ele vai... E isso eu digo em todas as federações, porque se você pegar São Paulo, hoje você vai ter um quadro de arbitragem que tem árbitro que é de todo canto do Brasil. Sim. Porque o cara acaba indo para lá, porque lá tem um volume maior, né? Não vamos falar de valor, vamos falar de volume. Porque se a gente tem um valor aceitável com um volume grande, a pessoa ganha no volume, ele tem ali jogo para trabalhar. E aí, como eu disse, em todas as esferas, a gente não vai perder atleta, a gente não vai perder técnico, a gente não vai perder dirigente, a gente não vai perder árbitro.
Porque o nosso doméstico tem para atender. Entendeu? É isso que eu acho importante. E eu acho que esse trabalho é de todo mundo. Sim, Esse trabalho porque Da o que eu toda a vejo, cadeia. o que eu trabalho vejo de todo muito mundo. assim no que a gente milita tentando fazer rodar, porque financeiramente é muito difícil. É muito difícil. Porque depreciaram muito o basquete no Rio de Janeiro. Quando tu chega para conversar com o investidor, isso aí, vários problemas. Sabe? São Paulo não. São É Paulo o que acontece com o nosso Rio de Janeiro em si, né? o São Paulo, como são várias ligas, juntou todo mundo, meu irmão. Por que São Paulo tem um volume do cacete? A federação não faz esse volume todo sozinha. São Tu as sabe que ligas. são Não. 5 ligas e mais a federação, e a federação controla essas 5 ligas. O grande volume da Federação de São Paulo hoje são as ligas. Aí se tu imagina, se tá todo Interior, mundo que é junto. forte. LSB, Liga Verde, Liga Serrana, Liga tudo, e a FEBERJ ali. O volume vai ser E é quase isso o que a gente está mesmo. trabalhando agora. Não, então, é isso que, como eu falei, é isso que eu lá no começo eu falei que são engrenagens que Sim, fazem que a tem mágica que do ser- basquete isso trabalhar. aí, filho. É isso. Porque o Hoje a trabalho gente- que faz a LSB é sensacional. Hoje a gente não perder um menino desse ou sair de vez, né, e procurar uma outra área para trabalhar, ou não migrar para outro lugar. Porque tu vê os É garotos isso. hoje. São Paulo, a base é o Rio. Teve o brasileiro, São Paulo não foi porque não poderia levar os garotos do Vai Rio. ter o brasileiro agora, a primeira divisão, São Paulo não foi porque ele não foi ano passado. Que a maioria dos garotos tudo do Rio. Não será que o nosso basquete é fraco mesmo? Ó, Exatamente. você estava lá no Sub-19, 5 premiados, 4 eram do Rio. E esses meninos não poderiam estar jogando aqui? É isso aí. Agora, o que a gente pode fazer? A gente já perdeu, a gente está falando de atleta, mas a gente já perdeu o técnico para São Paulo. Sim, A gente já perdeu árbitro para São Paulo. Então não poderia estar todo mundo aqui? sim. A gente já perdeu, a gente perdeu em todas as instâncias do basquete. É isso aí. Gestor, árbitro, Técnico. técnico, todo mundo. E o que a gente pode fazer? Na visão de vocês, como árbitros, não só na seara de vocês, não. No todo. O que vocês acham que a gente pode fazer? Eu acho que a gente poderia fazer mais reuniões entre realmente todas as pessoas que militam. Não Segmentar, Não, né? é isso. Juntar todo mundo. Precisava reunir os árbitros, técnicos, dirigentes. Mano, o que a gente pode fazer de melhor? O que a gente pode melhorar? E até porque essa troca de ideias vai eliminar muitos dos nossos problemas. Porque muitas coisas, às vezes, a vaidade pode ser sanado com uma coisa simples. Às vezes é uma coisa pequena que se torna um obstáculo absurdo. Sim. E o que a gente tem que tomar muito cuidado nessas reuniões, se for acontecer, é que a galera gosta de apontar erro, né? É. E não é isso. E não é isso. O Não é objetivo isso. é realmente a gente absorver tudo isso, fazer umas atas, alguma Sim. coisa assim, para realmente mudar. E evoluir, né? Porque, cara, o que eu vejo trabalho lindo. O que esse cara tá fazendo na federação? Eu não tô tirando mérito de ninguém. Uhum. Cara, sem nada. Aí o que os meninos fazem na LCB, eu fico desesperado, tá? Que eu ligo pro Marco e xingo ele a pano. Mas é maravilhoso, cara. Aí, pô, eu fiquei sabendo da liga lá na Serrana, né? O Caleb lá, o moleque é sensacional, bicho. E corre atrás mesmo. Por que não tá tudo junto, brother? É isso. O pessoal lá da Costa Verde, eu acho que faz um trabalho bacana também. O José Newton na Liga Nova Ali Oeste, Pô, esse rapaz também, o cara também tira lei de pedra, bicho. Sim. Só que aí, se tu pega o volume todo, que o Carlito tá falando, foi o que o São Paulo fez. Sim. O cara conseguiu um ponto de união, né? Aí o volume vai nas negras. Tô errado, Daniel? Tu que tu sabe mais. E até, por exemplo, até pro gestor, que é captador de recursos, ele vai ter como captar, porque você está mostrando que tá todo mundo Tu ali. vai chegar ali, eu vou captar para a base da FEBERJ. Sim. Eu tenho 100 jogos, não vou jogar os números. Eu vou captar para a base do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho 1.200 jogos. Mas um detalhe, cara, eu fui em Quissamã, teve lá o fechamento de um torneio adulto. Mano, joguei muito lá. No ginásio maravilhoso, que é uma coisa do interior. E o interior, cara, as cidades tem ginásios maravilhosos. Tem ginásios maravilhosos. Então eu estive lá em Quissamã fazendo um adulto em sub-17. Alguns atletas jogaram no Rio de Janeiro, tá? Mas alguns atletas não, qualidade boa. E aí não era um campeonato oficial, teoricamente oficial, por quê? Porque eu não tinha árbitros oficiais apitando. Ponto. Eu tenho que ter oficiais e árbitros apitando. Mas os garotos estavam apitando qualidade boa, cara. E a gente abriu o curso justamente para poder pegar esses caras, poder estar trabalhando. Não é porque eu quero pegar o Carlito e falar, eu não quero que o Carlito vá para a Volta Redonda.
Não é isso. Não é isso. Eu quero poder eles fazerem os hábitos lá, a gente poder ir lá e eu pegar o Carlito e botar em 300 jogos aqui no Rio de Janeiro. Até A minha porque, arbitragem. cara, você incentiva o time lá a ficar. Porque é muito caro jogar o interior jogar. Porque é viagem toda hora, e quando tem lá, o cara tem que pagar a arbitragem do agora, isso é muito mais caro. É isso. Se ele tem lá, é o que o Daniel falou. Aí não vou precisar de colocar o Carlito para ir lá em Volta Redonda fazer o jogo, mas o Carlito pode atuar aqui em 2, 3 jogos. E esporadicamente, é um jogo um pouco mais O jogo caro. é isso. Vamos pegar aí. um rápido daqui, É mano. isso aí, irmão. Isso é bom pra todo mundo. Porque, pô, pega uma semifinal lá em cima, pô, pegar o garoto de lá, não, aí vai. Não, vai. cara, Acho que até vou levar um árbitro, vou levar Tem um que oficial estar, de mas mesa. ele tem que estar Mas junto. leva um árbitro Eu daqui. levo um árbitro e um oficial de mesa. Então, aí imagina, um jogo pesado lá, pô, Marcelo, sobe lá, Carlito, sobe lá. Já é outra cara. Sim. Já é outra cara. Aí justifica o cara pagar mais caro. A gente vai fazer uma reunião agora, dia 30 de novembro, que é para poder discutir a temporada 2026, né? E aí eu já estou levantando uns pontos, um deles vai ser sem aumento, caso a gente consiga, mas a gente tentar equilibrar. Primeiro, uma sugestão de algumas categorias, a gente ter 3 árbitros, que eu vou ter um grande problema, Bacana. que é ter a quantidade de pessoas esperando. Daniel, qual foi as categorias que a gente tem mais problema? Essas categorias. Vamos botar 3 árbitros. Porque 3 árbitros fica muito mais fácil do cara errar menos. Sim. Por conta de ele vai errar. Porque ele é ser humano, irmão. Não dá para ele estar vendo as coisas tudo ao mesmo tempo. Vocês melhor aqui. Quantas vezes o nego não erra uma bandeja, lance? Lance livre, Todo irmão. mundo erra, brother. É natural. Lógico, tu tá dentro de quadra, você é um atleta, um treinador, tu vai reclamar, tu vai falar. É do É jogo. um jogo de emoção. É do jogo. Basquetebol é um esporte de É emoção. do jogo. Sim. Mas, porra, não dá pra um cara que seja um gestor profissional, que tá vendo os clubes na hora, até é legal, mas depois o cara ficar falando história. Cara, ele fez uma pergunta e a gente não deixou, a gente acabou não chegando na pergunta dele, que é a nossa relação com os. Ah, sim, a polêmica, hein? Essa Essa é eu forte. vou te falar, de Essa todas é as boa. perguntas hoje, essa aí foi a melhor delas. Que isso? Que até Você quer começar, Marcelo? Pode Falando? você mesmo. Não, até eu particularmente, eu posso até começar. Por quê? Jogou. Cara, eu nunca tive muito problema com o país, principalmente. Nem quando eu estava, principalmente agora na mesa. ninguém, irmão. Até hoje, até na mesa, então ficou muito mais fácil ainda. Porque eu sempre usei. O Daniel falou um negócio aqui. Marcelo, você é o cara mais vazineiro que eu conheço. Não, Marcelo Será? é Não sei. surreal, né, Nós cara? conversamos sobre isso Nós ontem. conversamos sobre isso. E, cara, às vezes o cara ele só quer desabafar, ele só quer ser ouvido. Se você perder aqueles 2 segundinhos, Marcelo, posso falar com você? Pode, fala. Foi falta ali? Não. Ah, tá bom, obrigado. Você mata um problema. E eu acho que a geração anterior à minha, ou a minha geração de arbitragem, chamou de você não fala comigo. Sabe, mantinha uma distância. Hoje em dia, as gerações que vieram depois da minha, melhorou muito essa relação. Então, lógico, ainda existe a reclamação. Até basquetebol, como a gente estava falando, é um esporte de emoção, é um esporte de contato, de interpretação o tempo todo. Você pode ver a jogada de uma maneira, eu vou ver de outro, o cara vê de outro. E na mesma jogada são 3 visões e 3 interpretações diferentes do mesmo lance. Vamos ter divergência. Mas essa relação, essa distância diminuiu bastante. Eu acho que, como diminuiu bastante a relação árbitro, pai, jogador, melhorou bastante também. Em relação, ainda é muito difícil? Mas melhorou bastante. E aí, galera? Então, cara, assim. Eu discordo dessa relação ter melhorado bastante. Para mim, ela deu uma piorada. Eu também comparado acho. com o que a Então, gente- mas assim. Num bom sentido. Não, Eu não tenho assim. Falar assim, eu tenho um problema com algum pai. Não tenho. Pelo contrário, eu tenho vários pais que me param, elogiam, agradecem, cumprimentam, sabe? Mas assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho passado e acompanhado, para todos aqui, pra galera que tá ali, que é do esporte também, a gente tem uma visão do que é o esporte, do para que ele serve. Sim, sim. O esporte é uma ferramenta de transformação. Né? A gente sabe o quanto a gente vai aprender ali quanto atleta de base, quanto garoto, quanto aquilo ali vai influenciar amanhã na nossa personalidade, ganhar, perder, cumprir as regras, né? Obedecer. Trabalho em equipe, tudo isso. O que eu tenho visto muito é pais, sei lá, parentes, seja o que for, que está lá na arquibancada passando valores distorcidos, sabe? Uma falta de respeito. Incitando a muito falta grande. de respeito, incitando a indisciplina.
passando valores que atletas, o seu filho, seja qual for, é acima do basquetebol, é acima da regra, é acima do trabalho em equipe. É isso que eu tenho visto. E eu não tenho visto só com a arbitragem. Eu tenho visto no modo geral, até com os próprios técnicos, sabe? Às vezes a gente para conversar com um técnico ou outro, tem pai que tá ali querendo se intrometer no trabalho do técnico. Então, assim, um cara que estudou para estar ali, um cara que se atualiza para estar ali, Preparou. o cara que tem todo um know-how e um conhecimento. E não é diferente com o árbitro, gente. O árbitro tem um conhecimento, um know-how, uma experiência para estar ali. O cara cria uma experiência, ele estuda, é um livro de regra, é um livro de interpretação, é um manual de oficial, é um manual de preparação física, e por aí eu vou. É mecânica de arbitragem que ninguém entende. Só quem vai entender E a experiência mesmo do quadro mesmo. é só quem sabe. E o que o Daniel fala muito, pô, o pai é médico, é engenheiro, vai saber mais de regra que você. É isso aí. Qualquer coisinha, roubou, tô roubado. E se você analisar, o pessoal leva a parada do futebol. Portanto, que em São Paulo proibiram torcida no jogo de base. Não tem, é portão fechado. Portão fechado. Pai não entra. Futebol, não Mas é. aqui na Federação do Rio nós temos também um estatuto que foi colocado no manual que você pode aplicar. Não, hoje a gente tem uma parado. normativa que ajuda muito o Tá árbitro, amparado. que ajuda muito o árbitro, que é aquela situação da gente, se a gente entender que tá passando do limite, a ofensa, tirar do ginásio e tudo mais, isso vai ajudar a doutrinar. A influir bem no jogo. Né? Mas assim, ainda assim, é complicado a gente ver o que estão passando para esses garotos. O que eu falo, eu entendi o que o cara está falando. O problema não é o pai com o árbitro, Sim. não é o pai com o treinador, é o pai com o filho. É isso aí. Quais os valores que esses Você pais está estão passando. Porque o que ele fala na arquibancada fala muito mais sobre ele do que sobre o meu trabalho. Só quem vai saber, por exemplo, eu tenho uma referência. Quando eu estou trabalhando com o Marcelo, ele pode falar do meu trabalho. Ele pode falar. Em vários jogos eu paro lá e pergunto alguma coisa pro Marcelo, o que ele achou, se a minha decisão foi a melhor. Porque ele tem know-how para fazer isso. Um pai não tem. Então, assim, o que ele faz na arquibancada fala muito mais sobre os valores e a educação que ele passa para aquelas crianças do que sobre o meu trabalho. Eu acho que a sociedade tem que refletir nisso. Quais os valores essas pessoas estão passando para os filhos? Quais os adultos eles vão formar lá na frente? É exatamente Pra mim isso. tem um É isso agravante, que eu tô cara. falando. Eu, como presidente, como ser humano, como pai, eu não posso aceitar, cara. É um pai chamando uma criança que ele não conhece, xingando a criança. Ofensas E mesmo, né, ofensas, cara? ofensas, xingando, ofensas. Aí eu fico imaginando o seguinte: imagina eu, um pai daquela criança que está sendo xingada, e eu sou um cara, eu sou um policial, ou eu sou um bandido, ou eu sou alguma Daniel, coisa, faz besteira. e eu vou lá, tu vai fazer besteira, irmão. Porque se fizer com meu filho, filho é No mínimo, nosso cara, maior bem. eu quase perdi a cabeça. Graças a Deus, meus filhos são educadíssimos. Graças a Deus pelos filhos que eu tenho. Eu vi um pai xingar um menino do Flamengo, que jogava com meus filhos, de coisas assim, horrendas. Horrendo. Eu perdi a cabeça. A minha sorte é que o Gugu me viu partir e me segurou. Que eu ia perder a cabeça. E não era nem com meu filho. Pô, eu fiquei pensando, como é que esse cara vai chegar na beira do quadro, uma criança de 11, 12 anos, né? Meus filhos tinham 9. Xingar daquele jeito. Irmão, não é. Isso não é educar. Não é, cara. Isso aí é trazer Tudo bem que eu ia valores. perder a razão. Tipo, imagina um pai, um filho, olhando um pai xingando um atleta, ou o garoto vai errar um lance livre. Não que gritar, tu grita. Agora xingar o atleta, chamar ele de não sei o quê, xingar. E tu vê depois na quadra, os meninos são Não, amigos. um detalhe que eu vou te falar. Você imagina que esse garoto foi xingado pelo pai, o garoto foi lá, arremessou, errou o lance livre, e o time do filho ganhou o jogo. O pai falou: caraca, meu filho, meu time ganhou porque meu pai xingou o garoto, o garoto errou. Olha o ensinamento que ele está dando, irmão. São valores horríveis. Aí a culpa caindo assim eu tô falando bem, a sociedade, irmão. Por exemplo, eu me policio muito, tá? Trânsito. Eu sou um cara extremamente estressado no trânsito. E aí, às vezes você discute com um cara, não sabe se o cara tá armado, bicho. É isso aí. Uma discussão boba que teve lá, pô, irmão, tu me fechou, tu não sei o quê, pô. Aí o cara, pô, e aí, pô, aí tu sai do carro, pô, a gente se acha um super-homem, né, velho? Herói. Aí tu sai do carro, o cara vai, pronto, já era. Eu vejo, no Botafogo eu vi muito isso, os pais xingando o árbitro.
Isso aconteceu comigo com uma figura de expressão do basquete. O que é isso, cara? O cara não saiu de casa. Tem alguma por isso, coisa não. errada, né? Aí o cara foi e me xingou. Tem alguma coisa errada. Aí depois de um certo tempo ele veio, pô, Léo, desculpa, tá de cabeça pra fora. Faz o seguinte, então, se afasta de mim. Que se eu tivesse de cabeça pra frente também ia dar problema. Cara, hoje eu tenho uma relação muito boa com... Eu esqueci o nome dele agora, que hoje ele é o gestor do basquete lá do Fluminense. O X. Isso. Ele sempre me cumprimenta e tal, e ele sempre conta pra todo mundo que o primeiro contato dele comigo foi eu tirando ele do ginásio. Ele tava num jogo no Tijuca, e aí ele tava atrás do banco do Fluminense xingando, sabe? Falando que eu era um árbitro isso, um árbitro aquilo, não sei o que, aquela coisa toda, e eu pedi pra retirá-lo. No mesmo dia. No intervalo do jogo, eu acho. Eu fui à cantina. E ele foi lá pedir desculpa. Ele, cara, eu quero te pedir desculpa. Quero te pedir desculpa porque eu vim do futebol, eu tenho aquela cultura lá, e eu não. E assim, e ele fala pra todo mundo, às vezes a gente tá lá, Bacana, tem um árbitro novo, ele fala, sabe como é que eu conheci o Carlito? Ele fala. Cara, E assim. falar, clube de futebol é difícil demais, cara. E aí eu fico pensando assim, cara, que valor, o que você tá passando para aquela criança xingando o outro, falando que o outro é isso, que o outro é aquilo, sabe? Dizendo que ele tá roubando, que ele tá, sabe? Aí, que tipo de atleta ele vai ser dentro da quadra? Cara, Carlito, eu vou além, bicho. Não, que tipo de ser humano ele vai ser? Porque hoje, pra ver atleta, de cada 1.000, 2. É isso aí. 2. É Mas que tipo de ser humano É a gente vai isso. deixar lá na frente? Que tipo de homem você quer formar? Mas De o mulher seu você quer filho e formar? o seu neto. É isso aí. isso aí. Aí imagina um cara desse formando dessa forma, a gente não sabe qual profissional que vai chegar lá na frente, a gente chega, vai levar numa escola, tá o cara lá como professor. Cara, você como pai consciente vai deixar o teu filho na mão do cara desse? Ou então, outro detalhe importante, Léo, ao contrário. O cara xingou lá, o garoto xingou lá o coisa, papapá, aí chega num determinado pedido de emprego dele no futuro, que é coisa, quem é o gestor? Cara. É o cara. O cara, pô, eu lembro de você, hein? E o mundo, ó, desse tamanhozinho aqui, pequeno. Não, é muito pequeno, pô. Cara, Vou contar uma história aqui por também. que o pessoal gosta desse cara aqui? Ele tem um coração gigante, bicho. Ele tem um coração bom. E aí, cara, não tem como. Tu pode até ficar puto com ele. Mas, porra, pelo coração do cara, você começa Da quadra pra a equilibrar. Acaba equilibrando. Mas é isso, a gente tava falando que o mundo é muito pequeno, né? O Luiz Cláudio, ele foi meu gestor na empresa por E muitos teve um anos. problema gigante em arbitragem. Ele teve um problema gigantesco, esse aí mesmo, e ele fez boletim de ocorrência, ele fez tudo que tinha que fazer. E isso, sei lá, se passou 10 anos depois, alguns anos depois, a pessoa foi procurá-lo, sabe por quê? Porque a pessoa passou num concurso e não podia assumir o concurso porque tinha aquele B.O. Tá vendo como o mundo é pequeno? O mundo é muito pequeno, sabe? E foi covardemente agredido no quadro, sem ele esperar, irmão. Exatamente. E aí, um dia, essa pessoa precisou. E ele, como um ser humano incrível que ele É é, diferenciado. sensacional. na mesma hora saiu de lá e foi lá retirar a queixa de mais de 10 anos. Então, assim, é isso, gente. O mundo é muito E pequeno. a carreira desse garoto acabou. Não, hoje ele é concursado público e tal, enfim. São as voltas Não do sei, mundo, né? não sei, conheço pouco, mas é isso. Eu queria aproveitar aqui que a gente falou de um mundo Claro, pra gente ver como é. E repito, né, cara, eu falei, as atitudes das pessoas na arquibancada, elas falam muito mais sobre ela do que sobre o trabalho das pessoas. É um comentário que tem a ver com isso tudo que a gente está conversando. Nós vivemos em mundos distintos. Nós dois, tanto eu no GK quanto ele no Olaria, vivendo a vida nossa como atleta. A gente não veio em berço de ouro, a gente não veio, mas a gente foi crescendo. E aí eu tenho certeza que ele tem esse mesmo pensamento que eu tenho, de você, garoto ali, que você era desacreditado por alguém, e aí o cara vê hoje onde você chegou hoje, né, cara? Fala assim, caraca, onde que os caras chegaram? E olha onde eu tô. Né, cara? Por quê? A gente quer o bem, irmão. Sim, exatamente. A gente quer o bem, a gente faz o bem, a gente pode até ficar puto na hora com alguma situação, mas eu costumo falar o seguinte, não que eu seja vingativo, mas, cara, faz comigo, irmão, mas a instituição, ela é importantíssima. O CNPJ da federação, ela é importantíssimo. Então, quando as pessoas fazem alguma coisa pro basquete, que nos deu tanto, te machuca, bicho. E eu guardo isso.
Eu guardo, eu costumo falar para a Tereza que eu guardo na minha caixinha, eu não vou esquecer disso. Entendeu? Porque isso não é um cara esquecer, eu não esqueci não. Tá lá guardado na minha caixinha, quando eu puder eu dou retorno. Gente, papo bom, passa Passou rápido. muito rápido, né? Vamos encerrando aqui mais um episódio do quinto período. Daniel, suas considerações finais. Agradecer a vocês dois pela presença, acho que foi muito bom. Foi tão bom que acho que a gente queria ter mais, né, velho? Pô, A gente tá já conversando. parte 2, hein? Léo, muito obrigado pela oportunidade. Fabrício, você é Pô, sensacional. Você é 10. Agradecer a toda a Posição. equipe ali, que é maneira. Aquele lá O meu- não. Aquele lá eu vou agradecer também, que aquele ali é o meu fazedor de meme É. para mim. Daqui a pouco eu estou me tornando alguma coisa aí, deputado, presidente da República, vamos por tua causa. Vai inventar alguma coisa. Eu tenho até medo. E é isso. Muito obrigado aí por vocês, cara. Foi sensacional. Sensacional mesmo. Passou muito rápido. Pô, tem que ter mais uma parte 2. Leonardo, muito obrigado. Gente, primeiro agradecer a Deus por estar com pessoas maravilhosas do meu lado. Obrigado a vocês por terem compartilhado essas histórias lindas de vocês com a gente. Toda a equipe aí, gente, muito obrigado. Tá? E falar que, cara, a cada dia, a cada episódio aqui a gente aprende mais um pouco, né? Pô, muito. E assim, gente, a todos vocês do mundo do basquete, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo passar a mensagem dessas pessoas aqui. Muito obrigado mesmo. Só um recado. Agradecer ao Luiz Olinto, né, ao Clube CCL, que está fazendo um torneio de marcha lá maravilhoso. A gente vai trazer a polêmica aqui do Alisson e do Vinícius Maia e do Nicola, que já estão numas tretas lá. Eu acho que vai render aqui. Luiz, parabéns pelo torneio. Tá ganhando Pix também quando fala no CCL? Não, é outra coisa. A gente paga de outra forma. Eu ganho que quando falo do GQ, Não, eu ia ganho. na quinta-feira. Então, gente, legal. E procurem a federação, tem vários projetos legais aí. E venham jogar basquete. Muito obrigado, gente. Gente, obrigado por tudo, a felicidade de participar dessa conversa. Cara, como o Fabrício falou, cara, eu espero a segunda parte, eu quero voltar de novo, contribuir um pouquinho mais com a minha experiência, contribuir um pouquinho. Falar de basquete é sempre bom, gente. Então, vocês participem do basquetebol, entre no basquetebol, procure o 3x3 que vai começar um curso. Fala do curso, agora. Marcelo. Fala do curso. Obrigado. Aproveita, fala do curso. Pegando essa salinha aqui, puxando um pouquinho a sardinha do meu lado. A federação, através do Daniel, Leonardo, vai abrir um curso de arbitragem de basquetebol 3x3 gratuito, gente. A gente vai passar vai ser um curso rápido, gratuito, online. Para Então, a capital e para o interior. capital e interior, principalmente o interior, a gente quer massificar o basquetebol no estado todo. Então, você que é do interior, quer participar, quer entrar no quadro de arbitragem, vem fazer o curso conosco, não vai se arrepender, vai ter histórias maravilhosas para contar depois, ainda vai ganhar uma graninha. Então, gente, estamos esperando vocês aqui. E podem procurar a Vila Olímpica do Encantado para fazer Opa! basquetebol de excelência, que esse cara tá lá. Esse é bom, hein? Sempre Já fiz voz algo aberta esperando vocês. Não só de basquete. Carlito, muito obrigado, cara. Obrigado a vocês, gente. Agradeço aí a oportunidade de vir aqui, né, falar um pouquinho do trabalho da arbitragem, falar um pouquinho do nosso dia a dia, e é isso. E Carlito, tem Obrigado. alguma escolinha para divulgar, algum trabalho que você conheça? Não. Não? Então, gente, muito obrigado. Ficamos por aqui, né, gente? Muito obrigado. Semana que vem a gente volta aí com mais um episódio do nosso querido e amado Quinto Período. Deixa o like, compartilha, deixa o seu comentário também, que é muito importante aqui no nosso canal. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto!